Olha, deixa eu falar para você. É provável que você já tenha ouvido falar sobre os direitos do consumidor, não é verdade? Eles surgiram de forma consolidada no Brasil em 1988 e até hoje tem papel fundamental na sociedade brasileira, pois é através desse Código do Consumidor que é possível conter diversos tipos de práticas abusivas de fornecedores de produtos e serviços. Gente, os direitos do consumidor são uma garantia extremamente importante do direito brasileiro. Em relação de consumo, o vendedor de determinado produto ou serviço geralmente dedicou mais tempo à venda do seu produto do que o comprador irá dedicar à compra. E quem esclarece as suas dúvidas hoje aqui na Casa do Tribuna é o advogado especialista em direito do consumidor, doutor Arthur Rolo, que está conosco nessa noite mais uma vez. Boa noite, Arthur. Boa noite, Seja Fábio. bem-vindo mais uma vez. Aqui. Arthur, olha, eu tenho recebido aqui, junto com a minha produção, muitas questões a respeito do direito do consumidor. Você sabe que quando a gente chama aqui é para a gente tentar responder um pouquinho a essas questões. Mas ontem, dia 15 de março, especificamente, foi comemorado o Dia do Consumidor. Qual que é a sua visão a respeito da data para o mercado e também para os consumidores, Arthur? Bom, ontem foi o Dia Mundial do Consumidor, é uma data instituída em função de um discurso do presidente Kennedy ao Congresso americano em 1962, e a partir deste discurso, que se a gente lê hoje ainda, Fábio, é bastante atual, os direitos do consumidor se espalharam pelo mundo e, como você disse, aqui no Brasil, a partir da Constituição de 88, que colocou lá no artigo 5º, inciso 32, que o Estado vai promover a defesa do consumidor, veio o Código de Defesa do Consumidor em 90 e a gente já está indo aí para 28 anos de Código de Defesa do Consumidor. Então, a visão que eu tenho é que, ano a ano, a defesa do consumidor vem melhorando, mas ainda a gente tem muito que caminhar. Você falou da consciência das empresas, aí do comportamento das empresas. Falta ainda a consciência de muitas empresas. Tem empresas ainda que praticam o que a gente chama de capitalismo selvagem. Muito problema com plano de saúde, muito problema com empresas de telefonia, muito problema com bancos. Se a gente for ver, os serviços regulados pelo poder público são os piores. Aviação, um monte de dor de cabeça com a aviação. Então, aquelas agências reguladoras que deviam melhorar a vida do consumidor têm piorado. Então, estamos caminhando, melhorando, mas temos muito ainda pela frente, Fábio. Agora, a gente pode dizer que houve uma melhora na comunicação, principalmente entre os empresários e os consumidores, porque me parece que antigamente não se tinha uma comunicação muito direta com quem produz e com quem consome o produto de uma forma mais direta. Hoje, os produtores, no caso, os empresários, ouvem mais os consumidores? Deveriam ouvir, mas nem em todos os setores isso acontece. Por exemplo, antes da gente deixar a Secretaria Nacional do Consumidor, a gente deixou lá uma minuta de decreto do Serviço de Atendimento a Cliente, porque o Serviço de Atendimento a Cliente, no Código de Defesa do Consumidor, eles estão como uma forma de harmonizar, de pacificar as relações entre os consumidores e os fornecedores. Mas a gente sabe que, às vezes, acontece o contrário. Às vezes, o consumidor fica tão irritado quando ele liga para um serviço de atendimento ao cliente que ele acaba deixando a ligação e já procurando um advogado para entrar com uma ação judicial. Então, essa comunicação precisa melhorar ainda mais. Está faltando, por exemplo, um outro problema que agora foi aprovada uma lei, foi aprovado um projeto no Senado, que ainda não virou lei, mas de telemarketing. Telemarketing é outra coisa que está incomodando muito o consumidor. Ninguém aguenta mais receber ligação de telemarketing. Então, a gente tem bastante a caminhar. Tem fornecedores que têm feito a sua parte, têm melhorado seu relacionamento com os consumidores, mas tem outros que ainda insistem em maltratar os consumidores. Eu estava falando isso, inclusive, antes de vir aqui para a TV, porque eu estou pensando, sinceramente, falando para a nossa audiência a nível nacional, eu estou pensando em cancelar o meu telefone fixo. Está todo mundo fazendo isso por conta do telemarketing. Realmente é insuportável, Arthur. Falo por experiência própria. Vamos supor assim, vai de 10 telefonemas que eu recebo no dia,
9 são telemarketing. Isso mostra a falta de bom senso, né? É um absurdo. Hoje mesmo eu comuniquei que eu tenho aquele registro no Procon. Não. Ou não incomode, não perturbe. Você pode fazer um registro dos telefones da sua propriedade. E eles não respeitam. Eles não respeitam, não sabem de lista, falam que não é com eles. Não há realmente respeito nenhum a respeito disso? Então, justamente o que eu coloquei na minuta de decreto do saque era que eles deveriam observar obrigatoriamente a lista não perturbe dos PROCONs e, se descumprirem, incidem naquelas multas do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Mas antes de eu sair da secretaria, eu coloquei essa minuta em discussão e algumas empresas já estavam falando, vai quebrar o telemarketing, porque tem que ter telemarketing, mas tem que ter com bom senso. A gente, infelizmente, isso que você está relatando é um problema vivenciado por inúmeros consumidores e mostra a falta de bom senso. Liga para a casa do consumidor, mas não liga depois das 9 horas da noite, tem empresa que liga. Liga para a casa do consumidor, né? Mas não liga domingo, tem empresa que liga. Tem empresa que liga depois das 5 horas da tarde. Então, tenha bom senso, é isso que está faltando. Precisa ter mais consciência das empresas. Bom, eu queria fazer alguns tópicos contigo antes de irmos para as perguntas dos telespectadores e quero que você já comece a enviar suas questões, já tem algumas selecionadas aqui, mas eu quero que você participe. 11, coloca aqui para a gente, Thiago, 950336870 é o nosso WhatsApp que está bombando, está aqui na minha mão com perguntas que vocês estão nos enviando. 11 950336870, coloca o seu nome, a localidade onde você está falando e a sua questão. Eu queria falar um pouquinho sobre 5 direitos que você acha que tem, mas não possui. Por exemplo, prazo de arrependimento de 7 dias. Está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, mas só vale para compras realizadas fora da loja, fora do estabelecimento comercial. Então, comprou por internet, vale o direito de arrependimento em 7 dias. Comprou por telefone, vale o direito de arrependimento em 7 dias. Comprou na loja, não vale o direito de arrependimento. Aí você tem que pensar antes. Às vezes chega, faz uma compra na loja lá por impulso, né? A gente está falando aqui de compra no impulso, compra lá R$2.000, R$3.000 e quer devolver. Isso não existe. Solicitações de documentos na hora da compra. É fundamental para o fornecedor verificar se realmente quem está comprando é a pessoa. Isso é um direito do fornecedor e é bom para o consumidor para evitar fraude. Sobre a dívida contraída através de empréstimo de cartão de crédito a terceiros. Isso daí é a maior fria que alguém pode fazer na vida, porque o empréstimo conta para você, não é para o terceiro. Se o terceiro não pagar, você é negativado. Obrigação de receber o aparelho com defeito, ou seja, chegou em casa, eu notei que tem um defeito, mas eu sou obrigado, porque o cara fala assim, não vou levar embora. Aí o que acontece? Você pode reclamar desse tipo de questão, tanto na loja quanto no fabricante. Agora, teve uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que diz o seguinte, se tem assistência técnica do fabricante no município, você tem que reclamar na assistência técnica. Eu não concordo com essa decisão, mas se você reclamar por fabricante, você não vai correr risco nenhum. Se reclamar na assistência técnica, você não corre risco. Agora, eu recebo mesmo quando está com defeito ou não? Não, se você identificar na hora que o produto não está funcionando, você já pede para substituir, não leva para casa. Mas, às vezes, o que acontece? Você leva, às vezes na loja o produto funciona, isso às vezes acontece. Leva para casa, o produto deixa de funcionar. Aí você tem que reclamar. Aí tem algumas lojas que dizem o seguinte, se o produto tem defeito, você reclama durante 7 dias na loja que eu troco. Passou de 7 dias, você tem que reclamar na assistência técnica. Então, a rigor, você pode reclamar tanto na loja, quanto na assistência técnica, quanto no fabricante. Troca de produtos em promoção de valor equivalente. Na verdade, o produto promocional, às vezes pode ser para uma coleção antiga, pode ter um determinado vício que gera um desconto. Se você comprou o produto com problema, você tem o direito de receber o dinheiro de volta equivalente naturalmente àquilo que você pagou. Então, se você pagou com desconto, você não vai receber mais do que você pagou. Você vai receber exatamente o valor que você pagou com o desconto. Maravilha. Bom, vamos às perguntas dos telespectadores? Daqui a pouquinho, espera aqui que eu vou dar um recadinho. Você, enquanto isso, vai enviando. 11 950336870. Eu quero que você faça a sua pergunta ao Arthur Rolo, que hoje ele falou que vai responder a maior quantidade possível, não é? Fazer o bate-bola. Vamos fazer o bate-bola daqui a pouquinho. Vem cá que eu tenho um recadinho para você, olha só. E a gente continua aqui com o Arthur Rolo falando sobre os direitos
dos consumidores. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Renato Brito, de Diadema, diz: boa noite, Fábio, boa noite, Arthur. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos condomínios, Arthur? Não, relação de condomínio com condomínio, uma relação de direito civil, tem uma lei específica, não aplica o Código de Defesa do Consumidor. Boa noite, Fábio e Arthur. Eu comprei um guarda-roupas, ela fala o nome da loja, eu não vou falar por ética, claro, né? Numa loja online, ok? Após 21 dias de espera, entraram em contato informando que não seria possível a entrega e que eu deveria escolher um outro produto. O que eu devo fazer nesse caso? Nesse caso aí, pode pedir o direito de arrependimento, porque se o produto não chegou, ela comprou fora da loja, ela tem o direito de se arrepender no prazo de 7 dias, não precisa dar um motivo, tem o direito de se arrepender, mas tem caso de aplicação do artigo 35 do Código, porque houve o descumprimento da oferta. Estabeleceu, combinou, um prazo de entrega não cumpriu, tem o direito de desistir de receber o dinheiro de volta. Então, a minha sugestão aí, peça o dinheiro de volta. No caso, ela falou que fez a compra pelo cartão de crédito, pode solicitar o cancelamento? Tem que estornar, o cartão de crédito tem que estornar essa compra por negócio desfeito. A Maridelza, lá de Feira de Santana, da Bahia. Um beijo carinhoso a vocês aí da Bahia. Obrigado pelo carinho. Pergunta agora aqui de Marta Felício, de Florianópolis, Santa Catarina. Boa noite, Fábio e Arthur. Aplica-se, Arthur, o Código de Defesa do Consumidor ao acidente ocorrido comigo dentro de um shopping? Com certeza. O shopping center é prestador de serviço, ele tem lá uma série de lojas que fornecem produtos. Por exemplo, se for roubado no estacionamento de um shopping, se for furtado dentro do shopping, o shopping pode ser responsabilizado por isso, porque quem vai ao shopping busca segurança. Boa noite, Fábio e Arthur. Minha mãe tem um seguro de vida há mais de 20 anos. Ela tem 80 anos de idade e o valor subiu demais. A seguradora disse que só pode diminuir, mas se ela baixar o benefício ou cancelar, e aí ela perde tudo. O que pode ser feito, alguma coisa pode ser feita? É a Lúcia de Caçapava que pergunta. É um caso muito comum, a pessoa paga seguro de vida a vida inteira e quanto mais velha fica, maior o risco da seguradora, e tem muita seguradora que expulsa o consumidor. Isso é prática abusiva, discrimina indevidamente o idoso, dá para pedir aí a revisão judicial desse valor, considerando que está pagando aí há bastante tempo e a seguradora está fazendo isso como uma forma de expulsar. Agora, examinar também aí a diminuição do benefício, que isso também pode gerar uma diminuição de custo. Olha só que pergunta interessante que chega aqui de Búzios, Rio de Janeiro. Fernando Castilho pergunta: qual é o procedimento a ser adotado, Arthur, quando houver queda ou descarga de energia elétrica que ocasionam danos nos meus equipamentos? E o que fazer quando o fornecimento é interrompido sem comunicação, mesmo com o pagamento em dia? Tem uma resolução da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que trata desses problemas aí com queima de aparelhos. Primeira coisa é você contactar a ANEEL, eles provavelmente vão te encaminhar para uma assistência técnica no caso do produto queimado, e aí eles vão fazer um orçamento e vão fazer o conserto e te reembolsar. Se não reembolsarem, tem que entrar com ação judicial. Agora, no caso do corte de fornecimento que fere a dignidade humana, a pessoa perde os produtos que estão na geladeira, não consegue fazer absolutamente nada hoje sem energia elétrica, se é um corte indevido, gera inclusive indenização por dano moral, dá para entrar com ação de indenização. Boa noite, Fábio e Arthur Rolo. Meu nome é Elizabeth, moro no Rio de Janeiro. Tem um cartão de crédito, Arthur, que estão colocando compras que eu não fiz. Tem algo que me defenda no Código de Defesa do Consumidor? Com certeza, você só é obrigado a pagar pelas despesas que você realizou. Agora, Fábio, eu vou dizer que eu estou com um problema igualzinho. Fizeram um lançamento indevido no meu cartão de crédito, eu estou há 20 dias brigando com o cartão de crédito, eles não estão estornando o valor. Eu já apresentei o recibo do hotel pago, é uma despesa de hotel que eu realizei, eu apresento o recibo do hotel pago, um e-mail dizendo que eu não devo nada e o cartão não quer estornar. Se, como está acontecendo comigo, acontecer com a telespectadora, aí talvez seja o caso de entrar com uma ação judicial. Mas o primeiro caminho é sempre tentar o estorno com o cartão de crédito.
Quer dizer, é aquele tipo que você tem que registrar com o cartão, os hotéis agora estão pedindo isso, né? Você faz um registro com o cartão. Aí eles ficam com os dados do seu cartão lá, fazem um lançamento e aí depois você questiona e não tem... Eu apresentei a fatura do hotel zerada. É importante, uma dica aí para os telespectadores. Quando você vai no hotel, você passa lá o cartão de crédito para garantia, você pagou a conta em dinheiro, como foi meu caso, pegue a conta do hotel zerada. Né? Porque se fizer um lançamento indevido, você tem a conta e guarda ali por no mínimo 1 ano, tá? Olha só que pergunta interessante aqui. Boa noite, Fábio e Arthur. Eu comprei um óculos de sol com garantia eterna da lente. Porém, a lente ficou toda craquelada. Ela fala até a marca do óculos aqui. Estão me cobrando uma taxa de R$200 a R$400 para trocar esta lente. Mas se é garantia eterna, podem me cobrar essa taxa, Arthur? Bom, se é garantia eterna, não podem cobrar a taxa. Foi uma oferta enganosa, uma oferta mentirosa. Agora, o artigo 30 diz que o consumidor ele pode exigir o cumprimento da oferta. Então, se fala que a lente é eterna, tem que trocar a lente porque, a não ser que seja um problema de mau uso do consumidor, o que a gente chama de culpa exclusiva do consumidor. Se o consumidor conservou a lente direitinho e a lente craquelou por um problema da lente, a garantia é eterna, tem que trocar a lente sem custo nenhum para o consumidor. A Maiara de Andrade, aqui de São Paulo, ela fala assim: Arthur, tem um caso muito peculiar. Eu estou suspeitando que eu consumi um alimento deteriorado num restaurante. Eu tenho como registrar uma queixa no PROCON e de ter os meus direitos garantidos como consumidora? Bom, normalmente quando tem um problema de alimentação, não é uma pessoa só que passa mal, várias pessoas passam mal. Então, isso é muito comum de acontecer, de notar, quando 5 ou 6 pessoas vão comer num restaurante e as 5 ou 6 pessoas passam mal. Aí fica fácil de você comprovar. Eu sempre fico com a nota fiscal do restaurante, eu guardo ali por 48 horas, que normalmente é o período que você passa mal. Se você teve algum problema que você acha que decorreu do alimento, a orientação é reclamar no PROCON, reclamar na Vigilância Sanitária, que vão fazer uma fiscalização no estabelecimento para saber se a qualidade dos alimentos que estão sendo comercializados ali está correta ou não. Boa noite, Arthur e Fábio. Eu sou a Maria de Jesus Pedroso, de Colider, Mato Grosso. Eu tenho um plano de uma operadora no valor de R$ 49,90, mas esse mês simplesmente veio uma fatura no valor de R$ 55. Eu tenho como recorrer? Tem que reclamar, aí ou eles justificam um consumo além do plano, né? Isso pode estar discriminado. Olha primeiro a conta, vê se tem lá um consumo em excesso, mas se houve um lançamento indevido ali na conta sem um serviço prestado, dá para pedir o abatimento do preço, sim. A Rosângela de São Bernardo do Campo pergunta, ela fala assim, Fábio e Arthur, eu tenho um plano de saúde e houve uma alteração na cobrança pela mudança de faixa etária. Ela não está proibida? Tem como diminuir o valor da mensalidade? Eu tenho 60 anos e pago desde outubro de 98 esse plano. Precisa ver o que está previsto em contrato. A rigor, o Estatuto do Idoso, no artigo 15, parágrafo 3º, o artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto do Idoso diz que não pode haver discriminação do idoso. O Superior Tribunal de Justiça, no primeiro momento, proibiu todos os reajustes de faixa etária após os 60 anos de idade. Depois ele voltou atrás e agora está permitindo. Então, precisa ver o que está previsto em contrato. Muitos contratos, a última faixa etária de aumento é aos 59 anos de idade. Precisa ver o seu contrato para ver qual é a última faixa etária de aumento. Agora, se tem previsão aos 60 anos e tem lá o percentual, é legítima a cobrança. Agora, precisa ver também o montante, Fábio, porque às vezes eles colocam lá aos 60 anos de idade, 90%, 100%, aí é possível entrar na justiça para reduzir o montante desse aumento de faixa etária. Uma pergunta bomba? Bomba. A Pamela falou que eu bato assim, né, o lápis quando pergunta bomba, eu bato mesmo. Agora que eu me toquei. Olha só, Elisângela Takamoto de Caxias, Rio Grande do Sul. Né? Essa é a pergunta bomba. Arthur, eu cancelei uma compra por descumprimento de uma oferta. Legítimo. Mas o meu nome foi negativado
O que é que eu faço neste caso? Nesse caso, se houve o cancelamento da compra, precisa tomar cuidado, porque para cancelar a compra não é pura e simplesmente deixar de pagar. Para cancelar a compra, precisa manter um contato inequívoco com a empresa. Então, fazer isso através de uma carta com aviso de recebimento, vai lá, protocola uma cartinha cancelando a compra. Então, o ônus da prova do cancelamento da compra é do consumidor. Se o consumidor fez isso e houve uma negativação, essa negativação é indevida e dá ensejo aí uma indenização por dano moral. Então, se cancelou comprovadamente a compra e foi negativada indevidamente, entra com ação de indenização por dano moral, porque esta indenização é certa. Boa noite, Fábio e Arthur. Me ajudem, pelo amor de Deus. É Rosa de Goiânia, Goiás. A minha conta de água veio acima da média. A empresa que fornece não está resolvendo. Onde reclamar? A minha conta normalmente é R$50 e nesse mês veio R$650. Eu não tive como pagar, foi cortada. Bom, então vamos lá, Rosa. Eu já passei por uma situação semelhante também, que a gente deixou lá uma torneira aberta sem querer e acabou consumindo a água e desperdiçando a água. Então, normalmente, um tipo de situação como essa é um indicativo de vazamento ou também já vi acontecer com erro no software de medição do hidrômetro lá. Já vi esse tipo de erro acontecer. Então, verifica se tem vazamento na sua casa. Se não tiver vazamento na sua casa, aí cabe o questionamento. Agora, não está conseguindo pagar, tenta fazer uma negociação com a empresa para fazer o parcelamento enquanto você aí vê se esse valor é devido ou não. E se o valor não for devido, aí cabe entrar com uma ação judicial pedindo a religação e para o juiz declarar que essa dívida inexiste. Acabou o nosso tempo, mas eu preciso fazer essa pergunta aqui, porque vem de Itupeva, do Fabiano, e muitas pessoas acabam entrando numa situação como essa. Ele fala assim, olha, eu comprei uma moto, mas eu não cheguei a retirar da loja. O lojista vendeu ela em meu nome, sem que eu soubesse, para outra pessoa. E o meu nome ficou com restrição. Desistir do contrato antes da moto chegar e solicitando o cancelamento é considerado má-fé, Arthur? Não, pelo contrário, é considerado legítimo. Se desistiu, normalmente se paga algum valor aí pelo cancelamento que quebra a expectativa do vendedor, mas isso é importante. Se você deixou documentos na loja, se você deixou o contrato assinado, pega os documentos de volta, pega o contrato assinado, ou se assinou o contrato, faz um distrato, que é um contrato ao contrário, né? Eu assinei o contrato, eu cancelo o contrato, porque senão corre-se o risco de algum vendedor aí sim de má fé pegar esses seus dados e utilizar esses seus dados aí para praticar uma fraude no seu nome, como parece aí que aconteceu. Nesse caso aí, se houve fraude, é caso até de registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, porque pode ter ocorrido aí uma fraude, um estelionato, que são crimes. Ou seja, sempre por escrito, né, Arthur? Sempre por escrito, tem a comprovação e não sai deixando documento por aí. Hoje em dia, Fábio, o sujeito tira a cópia do RG, sai deixando na loja, não faça isso. Hoje em dia tem gente até abrindo conta corrente em nome das outras pessoas, porque as pessoas tiram cópia do documento e saem distribuindo por aí. Vai pedir emprego, sai distribuindo cópia de documento. Então, não faça isso, porque várias fraudes são praticadas com essa documentação. Arthur Rolo, prazer mais uma vez, meu irmão, tê-lo aqui com a gente. Volte sempre, viu? Grande abraço, estou à disposição.